Estamos aqui no Sindipetro do Rio de Janeiro, patrocinando mais um evento de formação política do sindicato para petroleiros e não petroleiros. E nesse sentido, abrimos mais uma vez a casa com uma palestra muito interessante sobre a greve de 1988 na CSN, que levou a óbito 3 companheiros nossos da metalurgia. E também hoje, uma triste notícia que nos pegou ontem de surpresa, mas não é novidade para ninguém, que a ditadura está firme e forte. Faleceram ontem Orlando e Rodrigo, do Movimento Sem Terra, assassinados por jagunços lá da Paraíba. Então, o Sindipetro RJ se comove e se solidariza com suas famílias e com o movimento dos Sem Terra, tá? Assim como os outros movimentos sociais também. É uma perda lastimável e que a gente faz um minuto de silêncio nesse momento em homenagem a eles. Orlando e Rodrigo, presente. 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 Com a palavra agora o palestrante Cerezo, líder do movimento da greve de 88. Palestrante nosso. Muito obrigado. Eu quero inicialmente endossar as palavras do colega petroleiro sobre os mortos no campo, porque é uma tragédia que continua, uma tragédia que se soma à dizimização dos indígenas, uma tragédia que se soma à matança internacional, porque eu também vi um vídeo onde o Arraca, professores continuam sendo assassinados. Então, que nós não tenhamos ilusão nessa democracia e nesses governos, nem o López Obrador no México e tampouco, muito menos ainda, o Bolsonaro aqui no Brasil. É uma questão de classe, é um dever de classe que nós, trabalhadores da cidade, prestemos atenção a nossos irmãos de classe no campo, seja indígena ou seja em camponês, porque o momento é especial, o momento assinala como uma brutalidade que não vai cessar. E observe, inclusive, que nem o governo tomou posse ainda. E basicamente ele já está governando, está terceirizando as suas violências para o governo, o resto de governo Temer. Então a situação exige que todos nós tenhamos muita garra e muita vontade de lutar. Essa palestra sobre a greve de 88, ela surgiu porque no último dia 15 houve o segundo Coirém lá na aldeia Maracanã, e lá nós pudemos conversar com o companheiro Luiz Mário e tinha outras lideranças presentes. Então nós vimos da necessidade de imediatamente travar um combate contra a direitização que está no país. Nós achamos por bem que falar dessa greve de 1988, ela não só vai registrar os aspectos trágicos que envolveram aquela greve, mas também, sobretudo, vai mandar um recado muito firme de que nós não vamos arriar nossas bandeiras de luta. Nós vamos também mandar um recado para aqueles que não conhecem, que já se passaram há 30 anos, o que foi que aconteceu e o que é apenas um momento da ditadura militar. Porque naquele período a ditadura estava basicamente dita por alguns no fim, e mesmo assim ela puxou o gatilho de revólver, de fuzil e de canhão contra os trabalhadores e contra toda a cidade. Então ela também, essa palestra, ela tem um aspecto didático, educativo, para educar a juventude, educar os trabalhadores que não puderam conhecer detalhes daquela greve. Então é uma missão nossa falar também das vitórias que a greve obteve, mas também dos aspectos frágeis daquela greve. Então, companheiros e companheiras, aquela greve é talvez a greve mais emblemática que ocorreu nesse país, porque junto dela se cruzaram conjunturas que foram pouco discutidas. Em geral, daquela greve se fala dos óbitos, 3 operários morreram. Outro aspecto muito elevado na greve é que ela
ajudou a eleger parlamentares e governos, como por exemplo Eludino em São Paulo, teve em Campinas, teve deputados federais, estaduais que foram eleitos por causa da greve. Mas a nossa organização, a Liga pela Quarta Internacional, o Comitê de Luta Classista, que inclusive no decorrer dessa palestra, companheiros nossos vão falar de nossa organização, de alguns aspectos dela. Nós temos ali uma banca com jornal, nós temos a presença aqui da companheira Kelly, do México, de Oaxaca, que tem nos acompanhado nos últimos dias falando da luta daquele valente professorado do México em geral. Então nós temos outros aspectos que essa palestra também tem que incorporar para que ela tenha um caráter mais amplo. Mas aquela greve, eu dizia, conjunturas se cruzaram nela. Aquela greve, ela foi realizada durante o processo constituinte no Brasil. Os deputados foram eleitos em 1986 e tinham um mandato até 88 para redigir uma Constituição. Nós, os metalúrgicos da CSN, acompanhávamos esse processo para e passo. Inclusive, um dos deputados, que era presidente do sindicato, Juarez Antunes, ele também acompanhava as mobilizações. Então, somente naquele ano em que a greve aconteceu, o Exército nos visitou 4 vezes. Antes daquela greve de 88, o Exército havia visitado a cidade mais 5 vezes. Muitos pensam que a greve de 88 foi a única presença do Exército. Não foi. Basicamente, todo o processo constituinte que se inicia em 86, o Exército visitava frequentemente a CSN e qualquer ameaça de mobilização, o Exército vinha e logo no nascedouro da greve ou da mobilização, às vezes nem era greve, eles procuravam exterminar aquilo com o máximo de violência. A perseguição dos ativistas era implacáveis. No ano anterior, 1987, a CUT decretou uma greve geral para garantir as conquistas sociais da Constituinte. Estava em elaboração. Conforme eu disse, a Constituinte nasce entre 86 e 88. Então, em 87, estava no meio da Constituinte, o Centrão, liderado pelas mesmas forças políticas que hoje garante o Bolsonaro, não queria turno de 6 horas, não queria redução da jornada, não queria licença maternidade para as mulheres, não queria multa do fundo de garantia quando as pessoas fossem demitidas injustamente, enfim, queria mudar para ficar tudo como estava, como diz o Lampedusa. E nós então recebemos uma ordem da CUT de 87 para que fizéssemos uma greve para garantir essas bandeiras. Naquela greve, em agosto de 87, nós reunimos cerca de 100 ativistas para parar cerca de 30 mil trabalhadores. A CSN tem 4 quilômetros de extensão. Então nós fomos num portão, numa extremidade, e o chamado arrastão viria a partir dali, paralisando os trabalhadores até o outro extremo, fazendo uma paralisação geral. Quando chegamos mais ou menos no meio do caminho, em torno de 2 ou 1,5 quilômetro, o Exército nos bloqueou. Daqui não passa. Então, nesse limite que o Exército tentou nos paralisar, existe ainda uma linha férrea, que é o que transporta minério para abastecer a CSN. Nesse momento, o Exército disse que nós não poderíamos passar daquele limite e agarrou o presidente do Sindicato da Construção Civil, que estava conosco naquele arrastão, e saiu arrastando ele para prendê-lo. Então nós fomos imediatamente em socorro dele. Aí ficou aquela tensão, um confronto, um esbarra para lá, esbarra para cá, o Exército não permitindo. Aí, nesse momento, inclusive, aconteceu um episódio interessante, que o Juarez era deputado constituinte, então estava eu, Juarez, parece que o Zé Emílio, outros ativistas, e aí o tenente veio: olha, se vocês passarem daqui, vocês vão ter que arcar com a consequência. Aí eu disse para o tenente: você está extrapolando
a sua autoridade. Você aqui está falando com um deputado constituinte, que é o Juarez Antunes. Aí eu disse: Juarez, pega a sua carteirinha e mostra para o tenente. A Juarez, que estava muito nervoso, pegou a carteirinha, um pouco tremendo, e mostrou para o tenente. O tenente deu um soco na carteira dele e a carteira caiu no chão. Nesse momento que ele recebeu esse soco, a carteira caiu no chão, os trabalhadores, vocês sabem que nas linhas férreas tem muitas pedras que suportam o peso da máquina. Nesse momento, os trabalhadores então pegaram as pedras e começaram corajosamente a atirar contra o exército, sem se importar se aqueles fuzis que estavam na mão do soldado tinham ou não bala. Com isso, o tenente mandou a tropa recuar e foi recuando. Mas um cinegrafista do exército, que sempre acompanhava as mobilizações, ele filmou todos nós. Eu, por exemplo, era vice-presidente da CIPA, havia outros cipistas ali. Então, logo 2 dias depois, veio uma ordem para demitir sumariamente todos nós, de acordo com as imagens que estava lá reproduzido pelo cinegrafista do exército. E aquilo chocou, porque os principais ativistas, incluído neles diretores do sindicato, estavam ali sendo demitidos sem que houvesse processo, coisa alguma. Nós formamos um comitê dos demitidos naquela greve, e esse comitê resgatou aquelas bandeiras. Nós exigimos que as bandeiras sociais estejam lá escritas na Constituição. É uma exigência. Então esse comitê, ele nasce pós a greve de 87, e é ele que vai reivindicar a garantia do turno de 6 horas, a volta dos trabalhadores demitidos pela greve e todas as bandeiras econômicas, inclusive as principais dela, que era pagamento da URP, porque o Sarney havia decretado isso como parte do congelamento de preço e não cumpria essa parte. Então, em 88, em janeiro, nós fizemos a mobilização, o Exército esteve lá. Em maio, fizemos outra mobilização, o Exército esteve lá. O ano inteiro, o Exército ficou tutelando para que o Centrão derrotasse essas bandeiras na Constituinte. E o ano inteiro, nós ficamos mobilizando os trabalhadores, no aspecto geral da CSN, e os trabalhadores da FEM, que é uma subsidiária da CSN, teve um papel de destaque muito grande nesse ano. Bom, chegou novembro de 88. Mas quando chega novembro de 88, nós já tínhamos o aceno de que, em junho, as bandeiras principais já tinham sido aprovadas. Então era preciso que elas fossem garantidas, porque é como se fosse uma prévia em que aprontava uma derrota do Centrão. Nós, o Comitê dos Demitidos, mais ou menos em setembro, fomos à direção da empresa e falamos: olha, vocês podem antecipar essas conquistas que vão ser homologadas agora no início de outubro. Aí o presidente da CSN disse que não, essas leis carecem de ser modificada ou interpretada ou aplicada pelo Congresso. Essas leis não são auto-aplicadas. Ou seja, não é porque nasceu no processo constituinte que imediatamente elas entram em vigor. Aí tem aquela coisa do parlamento pegar uma determinada conquista e ir remoendo, retocando e revirando até que anule o principal espírito disso. É o que eles queriam fazer. Então nós dissemos: bom, já que vocês não querem cumprir a Constituição Federal, nós vamos para a greve. Teve uma assembleia no dia 7, porque o assassinato foi dia 9, mas no dia 7 foi que a greve foi decretada. Então nós estávamos lá uns 3 a 4 mil na praça. Olha, a CSN se nega a cumprir a Constituição, então vamos para a greve imediatamente. Quem concorda e quem discorda? Processo por aclamação, não era voto de escrutínio secreto, concordou. Então vamos entrar para dentro da CSN agora. Isso era em torno de 16 horas. Tá? Aí entramos para a CSN. Nesse momento, companheiros, os jornais não dizem, e eu não verifiquei isso em outros lugares, nós é que contamos isso. Vocês conhecem aquelas carretas que transportam tratores. É uma carreta comprida, que tem uma plataforma, esses tratores enormes. Lá dentro da CSN também tinha aquelas carretas.
Então a CSN, já previamente, mandou que aquelas carretas atravessassem uma distância. Nós podemos dizer que quem conhece a entrada da CSN, a entrada entre os operários, é mais ou menos daqui lá na porta do fundo. Então essa carreta atravessou para que aquela passeata de 4.000 que vinha vindo não pudesse adentrar para dentro da CSN. Motorista muito hábil, até porque tem um arco, parece uma letra C, o motorista subiu, atravessou assim a guarda patrimonial lá do outro lado. Enquanto isso, a PM do Moreira Franco estava sendo mobilizada para vir. Não tão distante, que eles já estavam encantonados ao redor da cidade. Vocês acreditam que aqueles homens e algumas mulheres, que havia poucas mulheres na CSN, eles pegaram a carreta na sua parte lateral e fizeram aquele movimento que é muito comum nas obras dos trabalhadores. 1, 2, 3, e agora? Pegou todo mundo naquela carreta, ela estava virada assim no sentido contrário, fizeram exatamente isso. Virou a carreta no sentido longitudinal, como quem vai para a CSN. No muque, sem guindaste, numa velocidade incrível. Então, os guardas patrimoniais viram que não podia segurar aqueles homens decididos e enraivecidos a entrar lá para dentro. Nós entramos para dentro da empresa, ocupamos o que se chamava de pátio da Som, hoje já modificou, que é um pátio enorme. Quando vocês verem, nós íamos trazer foto da greve, mas uma foto muito comum é que tem os trabalhadores assim, um canhão apontado, aquele ali é o chamado pátio da Som, onde acontecia as assembleias principais. Então nós entramos e ficamos ali. Quando foi por volta de 7 horas, eles tentaram trazer um batalhão da PM para tentar desocupar esses homens. Não conseguiram. O batalhão levou literalmente uma surra dos metalúrgicos, que avançavam sobre as árvores que havia, arrancava galho de árvore, numa destreza incrível, e batiam na PM. Um PM, o comandante, puxou o revólver, mas não teve coragem de atirar, porque a fúria era muito violenta. Então eles foram assim derrotados e a gente ficou lá. Quando chegou no dia 9, começou as provocações. Diga-se de passagem, provocações que eram mais ou menos mútuas, porque havia um grande tubo que levava cal para jogar no aço, que faz parte do processo de temperação do aço. Então esse tubo, os trabalhadores subiam naquilo de facilidade, estavam acostumados em altura, e começou a jogar cal virgem em cima dos soldados. Então o soldado lá em ordem de batalha, e ficava assim, ó, olhando por alto, e o cal, vocês sabem, o cal queima a vista. Então ficou aquele tempo todo jogando cal, pedrinha, piada, discussão assim de soldado para soldado. O que você está fazendo aqui, seu filho daquela coisa, seu desgraçado? Nós somos trabalhadores. Então havia o clima. Quando chegou o clima da morte, o clima já havia esquentado numa temperatura e quase que existiu uma luta corporal, dessas que inclusive existe na guerra, que eles obrigam a usar a baioneta canada. Ali estava por um triz para acontecer aquilo. Então, quando eles autorizam o assassinato dos trabalhadores, é porque eles sentiram que aquele clima estava num crescendo que ia resultar, inclusive, numa luta corporal de consequências imprevisíveis. E aí eles fizeram um ato covarde. Eu mesmo falei muito isso, o Exército tem esse discurso, meus colegas também falavam. Nós dizíamos, o que nos separa, nós trabalhadores, desses homens armados, é puramente a arma. Porque fora disso nós somos iguais. Então a potência e o poder deles está nessa arma. Bem, houve o ato covarde, porque os 3 que foram assassinados, eles foram pegos covardemente. Um dos companheiros nossos alega, inclusive, que o tiro que matou o William veio do escritório central, que é o prédio mais suntuoso ainda hoje da CSN. Aquele tiro veio e atingiu ele mortalmente. O outro, Valmir,
era um trabalhador destacado, porque a CSN, não sei se vocês sabem, ela não pode parar todo o processo de uma greve, ela tem que manter a produção. Então, algum desses homens é destacado para manter essa produção. O Valmir era um desses homens. Estava dobrando, para não deixar a falta no processo que a gente tinha discutido previamente com a empresa, ele já tinha concluído o processo de trabalho dele, então ele estava, digamos assim, numa hora extra, quando ele recebeu um tiro mortal, não se sabe de onde partiu. O Barroso, um pequeno pelotão, pegou ele, esmagou o cérebro dele com o cabo do fuzil. Então, assim, não foi um processo corporal de luta homem a homem, mesmo eles armados. Foi um processo de covardia que atiraram de longe com fuzil de alta potência, provavelmente com alça de mira, e toda a covardia foi utilizada. Mas isso não sem antes eles terem fracassado. Conforme eu disse, fracassaram em impedir a nossa entrada na empresa. Fracassaram porque tentaram desocupar a Cearia LD e os trabalhadores se organizaram de tal forma que a ponte que alimenta pega até 380 toneladas de aço líquido. O operador de ponte veio com a ponte no confronto de um carro do exército cheio de soldado e com sangue frio ele enfrentou aquele pelotão que vinha, com certeza, eram homens muito bem treinados do exército, e se chocou a eletroímã na parte frontal do carro e aqueles soldados voaram para tudo quanto é lado. Então eles perceberam que a decisão de ficar e vencer era firme. Fora disso, eles tentavam entrar na Cearia, que é muito alto. Tem um colega aqui que deve ter uns 40 metros, né? 30, 40 metros. Os colegas aqui são metalúrgicos. Ele é metalúrgico, os dois metalúrgicos. Eles tentavam subir, jogavam tijolos, jogavam outros instrumentos que tinham lá. Porque a Cearia é muito difícil ocupar quando os trabalhadores decidem. Tem vapor, tem gases letais, tem gás que deixa tonto, tem gás que mata. Então é um terreno que, se os trabalhadores se apropriarem, é muito difícil. E eles, por lado de fora, eles ficavam dando tiro de canhão, tiro de fuzil, o canhão posicionado, mas o canhão não foi utilizado. Era mais para amedrontar. Mas o tiro de fuzil na parte lateral da Cearia foram tanto que quando acabou a greve, eles tiveram que tapar com durepox que parecia uma peneira furada de tanto tiro. Eles usaram aquelas bombas ali, perto do leite, Era bomba, era tiro, porque aquilo é um trabalho ensurdecedor. Experimenta, por exemplo, se estacar uma pedra no zinco, imagina um tiro de fuzil 762, que foi o mais utilizado. Todos esses operativos fracassaram. Fracassou o operativo de deixar os trabalhadores sem comida, porque aí aconteceu um fenômeno que eu destaco na minha fala, que infelizmente ali, que as mulheres dos metalúrgicos, das comunidades, vieram para garantir a comida dos grevistas, caso a CSN não fornecesse a comida. Então foi um fracasso imenso. As assembleias por lá de fora da empresa tinha 10, 15, 20 mil pessoas, mulheres com crianças, seus filhos, enfim, uma mobilização que de fato paralisou toda a cidade, principalmente depois das mortes. Então, companheiros, o exército fracassou porque não conseguiu a ordem de desocupação. O que os trabalhadores disseram? Nós só vamos desocupar quando as nossas reivindicações forem cumpridas. Assim a greve durou 17 dias e só foi desocupada quando foram atendidas nossas reivindicações. Eu tenho uma ligação sentimental com essa greve, inclusive pessoal, política sobretudo, mas também sentimental, porque eu fui um dos que estava constando na lista para ser reintegrado, né? Então foi assim uma demonstração de força que merece ser analisada, inclusive em outras palestras nossas. Mas aonde foi que aconteceu o ponto fraco dessa greve?
A greve recebeu solidariedade dos trabalhadores da CSN aqui no Rio, que paralisaram, fizeram uma manifestação de 700 ali perto na Cinelândia, ao lado da Câmara dos Vereadores. Sindicato dos Petroleiros, Sindesprev, Metalúrgico, na Alemanha, na França, na Itália, todo lugar mandavam mensagens diárias apoiando essa greve. No entanto, essa greve não foi aproveitada para fazer uma greve geral que paralisaria todo o país e nós teríamos garantido não apenas nossas reivindicações, mas também como de outros trabalhadores. A direção do PT e da CUT, já burocratizada, segurou o movimento apenas no âmbito da comoção, quando a maior solidariedade que poderia haver é aproveitar aquele gatilho, aquele rastilho de pólvora para resolver o problema de diversos trabalhadores. Mas a revolta não foi aproveitada porque nós não tínhamos um autêntico partido operário revolucionário. Nós tínhamos um partido que ali se preparava muito para vencer as eleições. E toda a glória que eles fizeram, todos os elogios, graças a Deus, graças àquela greve, nós elegemos fulano, beltrano e ciclano. Muitos dos problemas que nós temos hoje teria sido resolvido se aquela greve fosse estendida. E a revolta que se levantou após aquela greve foi tanta que em março de 89 aconteceu nesse país a maior greve geral de todos os tempos, que foi em março, ainda no governo Sarney. Ou seja, a tensão se acumulou, 87, 88, 89, e o país parou. Nunca parou daquele jeito. Veio a reação da burguesia. O memorial que foi feito para homenagear os trabalhadores foi explodido na madrugada do dia 1º. O Alto Forno foi atacado, morreu 2 trabalhadores. O soldado que ia depor para dizer mais ou menos quem foi os terroristas que explodiram o memorial foi morto antes de dar o seu testemunho. No dia 21 de fevereiro de 89, num acidente misterioso, o Juarez, o carro dele bate lá em Felixlândia, entre Minas e Brasília, ele morre. Em 90, eu e mais 4 metalúrgicos somos incluídos numa lista de morte organizada pelo general que massacrou o Araguaia, que é o João Pinheiro. Um general que é denunciado pelo próprio capitão que ia fazer essa missão, e até hoje esse general está aí sem ser punido. Eu acho que isso ajuda a gente a compreender que a volta do Bolsonaro foi devido a uma tolerância maior com esses terroristas. Essa gente não foi punida, essa gente foi anistiada. Os Mourão da vida, o capitão da vida que hoje chega ao Planalto, eles foram esfriados num processo que nos governos da chamada Nova República, eles readquiriram e se organizaram suas forças. E agora voltam com esse ar de que quer mudar o Brasil. Por quê? Não houve punição, não houve um acerto de conta com essa gente. Eles assassinaram em 93, em 88, provavelmente estão por trás dos assassinatos dos indígenas, provavelmente atrás dos assassinatos do latifúndio, agora desses 2 companheiros que faleceram. Então, nós vamos estender essas palestras para que ela sirva de lição que a democracia, ela não resolve o problema dos trabalhadores. O que resolve o problema dos trabalhadores é como fizeram os trabalhadores da CSN em 88. Porque se vocês pensarem bem, não poderia o exército ir para lá. Ora, havia uma constituinte. A Nova República estava toda assanhada, cheia de graça, que agora ela ia liderar o novo processo. Então aquela greve, ela derrotou os resquícios de ditadura e abalou a nova República. Mas ela não foi aproveitada. O que veio de lá para cá foi uma overdose de eleições, eleger deputados, governadores e prefeitos, em que os trabalhadores ficaram relegados a segundo plano.
Os trabalhadores não passaram mais a ser protagonistas de suas lutas. Foram os marqueteiros que levaram a campanha. Então, essa exclusão, ter deixado de lado a luta dos trabalhadores, nos leva a compreender que o Bolsonaro é um processo quase que natural do recuo, da colaboração de classe, de deixar essa gente impune. O Bolsonaro fazia elogios rasgados ao Ustra, um torturador, um criminoso, e ele escancarava aquilo na nossa cara, escarrava nas nossas caras que ele defendia a tortura, mirava a metralhadora para o morro, é contra negros, mulheres, LGBTs, mas foi tolerado como seus pares foram tolerados. Então, nós estamos reivindicando hoje que aquela greve, ela recupere seus aspectos de valentia, mas corrija um defeito crônico que a luta dos trabalhadores tem tido. Ele não tem um partido operário revolucionário que os represente. Então, companheiros, a nossa palestra tem a intenção de ser esta aqui e outras que se reproduzam. Nós pretendemos preparar uma mostrando as consequências da ausência do Partido Operário Revolucionário, que os trabalhadores sem uma direção que os guie, que os oriente, eles lutam muito, mas como dizia Trotsky, é um vapor que não está canalizado. Então é um vapor que se dispersa, por maior que seja o grau de sua energia, ele vai se dispersar como tantas outras revoltas que nós tivemos nesse país. Não vamos dizer que a nossa foi a única, porque houve muitas, esse país tem lutado há muito tempo, mas sem essa direção revolucionária, se preparar partido só para as eleições, vai se repetir e nós vamos viver mais outros desses dilemas, vamos perder mais dos nossos companheiros. Então, eu vou dar a chance, a palestra prevê isso, que outros companheiros nossos falem de outros aspectos, ok? Aí depois a gente vem falando. Agora, era a intenção de a gente passar um pouco também, é possível? Vamos passar aqui um pedaço do vídeo da greve, que vai dar para complementar essa informação. Greve dos 43 anos da maior siderúrgica da América do Sul. Foi representante
tem uma lista de 45 reivindicações. A principal é a equiparação salarial do pessoal da Cosipa de São Paulo, que, segundo o sindicato daqui, ganha em média o dobro. A empresa até agora tem se mostrado intransigente e, por isso, então, nós nos preparamos para a greve. Mas se ela ceder, os trabalhadores, é claro, é quem decidirá. A greve de 1984 consolidou a incorporação do movimento operário em Volta Redonda ao novo sindicalismo e politizou toda a população, permitindo a difusão da consciência de classe para além da categoria dos metalúrgicos. Todo o movimento social e todo o movimento nacional veio para a greve da CSN, que simbolizava uma força muito grande, que foi a primeira greve da história da CSN. A população em massa participou diretamente na luta do movimento operário. Na primeira assembleia, milhares de pessoas vinham em passeata dos bairros até o centro da cidade apoiando a greve. Nós tivemos um atrevimento de falar o seguinte: olha, nós vamos para a primeira assembleia, nós vamos querer que o pessoal venha em passeata dos bairros. Tinha gente que achava um absurdo que não ia acontecer. E a gente achava que depois que aconteceu esses fatos, a gente achava que era possível, tudo era possível, que tudo ia acontecer, era possível. Tanto que nosso discurso era: Volta Redonda vai dar o primeiro passo para acabar com a ditadura. Então essa greve de 84 ele inaugurou uma visão de que era possível fazer greve pacificada. A primeira greve da CSN foi de ocupação. As famílias ficavam do lado de fora dos portões da CSN e os operários do lado de dentro. Nas cercas da empresa era quase um encontro de família. Foi tão fantástico, por exemplo, que em algum momento a CSN pensou em cortar a alimentação. As mulheres dos trabalhadores organizados em movimento sustentavam os portões da CSN panelões de comida. Você vê que era 30.000 pessoas, contando mais com os empreiteiros, era possível que nós tivéssemos aqui umas 40.000 pessoas. Então você vê a disposição daquela inexperiência de sustentar 40.000 bocas, né? Então improvisa a panela, traga a sua panela, e aquilo foi fantástico, né? Porque as pessoas tinham aquela disposição de, não, nós vamos vencer. Até então, a nova república estava seguindo à risca o desenho traçado por Golbery. Então a greve de Volta Redonda, eu sei que nós, na direção da CUT, a gente tinha contato com o país do norte, sul, leste e oeste do país. Todo mundo vinha, ó, meus parabéns, o nosso apoio. Os dias mesmo daquela greve, que chegava de querelhão, inclusive do exterior, nos dava uma força invencível. Aqueles dias, os trabalhadores colocados na festa. As pastorais e as comunidades eclesiais de base atuavam como politizadoras das questões sociais e educavam as classes populares na perspectiva da teologia da libertação. Não houve nenhum contato assim direto com o país. Não. O que houve é que ele, sendo líder dos operários, muitos dos operários pertenciam à comunidade eclesial. A igreja, por sua vez, tem ensinado aos nossos operários, e também nos seus ensinamentos, na sua doutrina social, costumamos dizer, a obrigação que eles têm em defesa daqueles que estão com seus direitos ameaçados. Esta foi a fundamental presença da igreja. E o Juarez tinha aquela história, que era muito sintomática. Ele diz: olha, a greve tem hora para começar e hora para acabar. Não vamos continuar com essa brincadeira, não. Vamos ver, tem uma hora que tem que acabar. Tá bonito, mas vai ter que acabar. Ele sempre falava isso nas reuniões de avaliação. A empresa não negociou e o exército foi acionado, mas não chegou a invadir a usina. Percebendo a iminência de problemas sérios para o Sindicato dos Metalúrgicos, sob o risco de uma intervenção, o então presidente Juarez Antunes defendeu o encerramento da greve. Parte da diretoria, porém, defendeu a continuidade da greve até a conquista das reivindicações. Aconteceu então um racha na diretoria do sindicato nas assembleias de encerramento da greve. Juarez sai vitorioso desse impasse e é decretado o fim da greve.
Então nós vamos chamar o colega Viteira, que teve uma luta sobre os acidentes na CSN, que tinha uma proporção incrível. O companheiro fez parte daquela comissão interna de prevenção de acidente e vai falar que também isso foi uma conquista. Nós vamos falar sobre a continuação que o companheiro Cerezo falou sobre a greve de 88, o que restou para nós, operários dentro da usina, a vingança do governo e da diretoria da CSN, que ela implantou de terror dentro da empresa. Então, o que acontece? Naquele tempo, o número de acidentes na CSN era enorme. Ela começou a cerca de 30 mortes por ano. E não podia continuar daquela forma, né? Todo dia, as pressões dos gatilhos dos governos capitalistas que avançavam sobre os direitos dos trabalhadores, principalmente daquela época, que era o Sarney, as maquinetas de supermercado toda hora disparavam o preço. O pão de manhã era 10 centavos, à tarde era 12, no outro dia já era 15. Então os empregados não tinham como, os operários de todas as empresas não tinham como sustentar aquela situação. E talvez seja isso que originou essa quantidade enorme de acidentes, e a empresa também atacando os operários, os direitos dos operários dentro da empresa, dentro da própria empresa. Mas chegou um dado momento que não tinha mais como continuar daquela forma, que foram 30 mortes naquele ano, e no outro ano também, fora os acidentes pequenos e os de grande vulto, com equipamentos, levando até uma situação muito caótica dentro da empresa. Então, o que aconteceu? Ela atacava os cipistas, porque muita gente às vezes ignora, mas a empresa tem técnico de segurança, mas a gente costumava dizer naquela época que um cipista valia por 3 técnicos, porque o técnico tomava conta de uma área e o cipista tomava conta de 2, 3 áreas. Além disso, ele servia como psicólogo dos empregados, a saber os seus problemas, os seus afazeres de casa, as dificuldades no dia a dia. Então, o cipista era muito importante naquela época. E a empresa não perdoava, ela perseguia a todo vapor nós dentro da fábrica, a gente que era eleito pelos trabalhadores. Quando chegou um dado momento, não tinha mais jeito, a empresa chamou o cipista para implementar o plano de acidente zero, que já não aguentava mais, a gente estava perdendo para todas as empresas do grupo Celebrais, estava na frente no número de acidente, a produção rolando solto, batendo recorde um atrás do outro, e o número de acidentes avançando cada vez mais. Então tinha que dar uma trégua naquilo ali. E quando nós, cipistas, que tinham valorosos colegas da CIPA, foram chamados a reduzir aquele número de acidentes, a lutar pela redução daqueles acidentes, que nós queríamos que os nossos companheiros chegassem em casa com o corpo perfeito, do jeito que saiu, com os seus dedos no lugar, com as mãos, as pernas, e não era o que estava acontecendo. Cada dia um perdia um dedo, um perdia a vista, outro ficava surdo, outro perdia a ponta do pé, então não tinha jeito. Então foi implementado o plano acidente zero. No que consistia esse plano acidente zero? Chamar o pessoal da CIPA para colaborar para reduzir o número de acidentes. Era quase um acidente por dia, né? Então não tinha condição de continuar. E nós, operários valorosos, entramos nessa briga e começamos a implementar um esquema de que reduzisse o número de acidentes. E aconteceu mesmo. O que a gente fazia? A gente fazia patrulhas semanais e mensais dentro de todas as áreas, procurando onde dava as condições de segurança, os gatilhos nas energias, nas instalações elétricas, nos vazamentos de gás, nos vazamentos de poeira, tudo que a gente podia, a gente anotava e tinha um jeito da gente eliminar
aqueles fatos. Porque a todo momento, quando acontecia um acidente, a preocupação da empresa era colocar aquele acidente na conta do operário acidentado. Então o que acontece? A pessoa acidentada, ela é uma vítima, mas pelo que a empresa queria era tornar o operário réu. Então ele, de vítima, virava réu, porque era feita uma apuração de acidente onde toda a culpa caía em cima daquele camarada, daquele operário que foi acidentado. Isso aconteceu um fato, eu só vou para ilustrar o que acontecia, vou contar um caso rápido, só para ilustrar o que acontecia. O companheiro, ele foi descer do caminhão e a aliança dele engastalhou num parafuso daquele da carroceria do caminhão, quase decepando o dedo do companheiro. Então aconteceu, eu cheguei lá na sala de apuração desse setor, o colega sentado, parecia um réu, no banco de réu, triste, doente, com o dedo enfaixado e quase chorando, e o engenheiro de um lado e o técnico de outro, fazendo a apuração do acidente e apontando para o cara: você não queria ter feito isso, entendeu? E o cara triste, eu cheguei, sentei do lado do companheiro e falei: calma, companheiro, você é vítima e não réu. E foi os dois, o técnico e o engenheiro, olharam para mim: quem é você? Aí me identifiquei. Agora, o colega foi acidentado e ele está sendo tratado como réu. Ele não foi réu, ele machucou a mão. Machucou porque ele praticou um ato inseguro. Quando foi descer do caminhão, ele engaiou o dedo na aliança e engaiou no parafuso. Eu disse para eles: não, ele não é culpado. Não é culpado. O caminhão é aquele? É. Então eu tinha o caminhão encostado, fui lá, olhei, daqui. Falei: engenheiro, eu fico muito admirado que o senhor está fazendo com o operário, o senhor e o técnico, que caminhão não foi feito para transportar gente. O caminhão foi feito para transportar animais e produtos, não gente. Se tivesse que transportar pessoas, esse caminhão teria que ser adaptado. Se ele tivesse uma escadinha no final, na entrada principal, na traseira, esse operário teria descido pela escada e não teria machucado. Então não concordo que é um ato inseguro. Para mim, uma condição insegura do veículo que estava transportando os operários. Então tem que ser adaptado esse caminhão. Esse foi um dos fatos de perseguição aos operários da companhia, que tinha que justificar aquela greve que aconteceu anteriormente. Então a pressão era total, produção a toda marca, a todo vapor, né? Então o que aconteceu? Esse plano de acidente zero, a gente fazia o patrulhamento de todas as áreas a fim de reduzir aqueles acidentes. E não foi nada errado, o plano deu certo. E os acidentes realmente caíram. De 3 dígitos, nós caímos para 2. No primeiro ano do plano zero, nós tivemos de 180 acidentes, nós caímos para 12 acidentes. Imagina só uma indústria daquela, com 30 mil operários, caiu para 12, 13 acidentes. Então foi uma queda brusca e favorável aos empregados que estavam dentro da empresa. Então quer dizer que nós atingimos os anseios, mas a empresa, ela não estava satisfeita com a gente ter reduzido aquele número de acidentes, porque começou a perseguir a gente. Era assim, você fazia, mas a gente satisfeito que os operários estavam livres daqueles acidentes, eles estavam chegando inteiros em casa. Então para nós é uma satisfação, embora para a empresa não fosse, mas para nós era o que a gente queria, os empregados livres de perder um braço, uma perna, um dedo, uma mão, né? Então o que aconteceu foi isso. 2016 nós participávamos do Fórum de Resistência em Volta Redonda como convidado. O CLC foi convidado a participar do Fórum de Resistência
no ano de 2016, 2015, mas no ano de 2016 aconteceu em Volta Redonda, na usina do Presidente Vargas, ela bateu o recorde de acidentes. Ela ultrapassou os limites. Entre o grupo CSN, Volta Redonda e as minerações da empresa, nós chegamos a 258 acidentes, quase um por dia. Se a gente não batalhasse naquilo ali, nós íamos atingir um ou 1,5 acidente por dia. Só dentro da empresa foram 178 acidentes até outubro de 2016. Então precisou que a gente intervisse e jogasse pesado em cima da empresa. Mesmo a gente estando lá fora, com o conhecimento nosso, nós conseguimos parar aquilo ali. Porque naquele ano de 2016, além do número excessivo de acidentes, houve 4 mortes. Um incêndio violento na empresa ceifou a vida de 4 companheiros, queimou quase todo o corpo dos companheiros. Então nós tivemos que intervir. E quando foi em novembro de 2016, o Ministério Público, a pedido nosso, sob pressão nossa, montou um simpósio, né, um congresso, cobrando da empresa a situação que estava lá dentro. Ou então, se a gente não fizesse isso, ia continuar o número de acidentes e aumentar o número de mortes. Então, o que aconteceu? Atendendo o nosso pedido, o Ministério Público convocou CSN, sociedade e organizações de esquerda, e sindicato e Ministério Público do Trabalho, para cobrar da empresa uma medida drástica para reduzir esse número de acidentes. Então, o que aconteceu? O sindicato era contra essa redução de acidentes. Não sei porquê, acho que estávamos cabresteados pela empresa. Então, era todo momento contra a gente. Então, mas felizmente o número de acidentes na empresa daquela data em diante, mais uma vez, foi reduzido. Então a gente, depois mais tarde, nós tivemos que sair do fórum, que estava transformando em partido político, quer ver. Então começou a virar poleiro político, aí não dava mais para nós. Então se retirou, né? E a nossa história, eu vou só contar um pedacinho da minha história, o que aconteceu no ano em que eu fui eleito cipista da CSN. Naquele intuito de colaborar com o plano de acidente zero, nós entramos na CIPA. Eu era um operário, fui muitas vezes sacaneado pela empresa, então eu não usava uniforme. Eu andava livre, era revoltado, então eu chegava lá e todo mundo disse, cara, você é maluco, entendeu? Mas eu nunca faltei um dia de serviço. Aí a empresa e a minha chefia marcava colado. Se eu pegar esse cara que não usa uniforme. E eu resolvi candidatar a CIPA de 91 e o chefe falou claro na reunião relâmpago. Olha, não vote nesse cara, ele não usa nem a camisa da empresa. Entendeu? E eu estava ali escutando ele falar. E apresentou os candidatos da empresa. Esse aqui é nosso, esse aqui é nosso, esse aqui é nosso. E esse aí, esse aí não veste camisa. Aí acabou de falar, perguntou para mim, você deseja falar? Eu falei, se eu puder falar, eu vou falar. Eu só não quero que me interpele. Aí ele deu, não pode falar. Aí eu falei, eu faço o seguinte, até hoje eu nunca vesti a camisa da empresa, porque não é obrigado. Está lá no estatuto da empresa que não precisa usar o uniforme, só se eu pegar o uniforme. Mas eu, como protesto, nunca peguei o uniforme. Mas eu vou só falar para vocês uma coisa. Nós vamos fazer segurança, e eu sou candidato. Temos mais 4 companheiros apontados pela empresa para concorrer contra a minha pessoa. Então é o seguinte, eu vou falar para vocês. A vida inteira a minha chefia pelejou para que eu usasse o uniforme. E agora vocês têm um pedacinho de papel. Se eu for eleito, amanhã eu vou estar aqui de volta e vou perguntar para vocês, querem que eu use o uniforme? E aconteceu, eu fui eleito aqui. Querem que eu use o uniforme?
todo de uniforme, já estava de braço, entendeu? Aí coloquei o uniforme e comecei a atuar na CIPA. E a redução de acidentes na nossa área, que era alta, muito alta, de acidentes, nós reduzimos para menos da metade. Entendeu? E a chefia, não satisfeita, começou a me perseguir. Foi parar na diretoria da empresa, eu fui convocado lá no 16º andar, e o chefe da segurança da usina era o Paulo de Bismarck, lá, e ele fez diversas ameaças. Ou você abandona a CIPA, esse monte de condições seguras que você anota, para de perturbar os nossos engenheiros lá, ou então eu vou mostrar para a sua família o seu dossiê. Aí tirou da gaveta um livro preto, botou em cima da mesa, lê, pode ler. Aí eu li, realmente estava a minha vida ali. Ou sai fora, ou eu vou entregar esse livro na sua casa. Aí eu disse para ele, você pode entregar, mas eu vou continuar até o final do mandato. A não ser que os operários lá dentro peçam para eu sair. Aí continuei. No meio do ano, o número de condições seguras do meu departamento aumentaram mais ainda. Cada dia eu fazia um. Está errado, tem que anotar. Mais uma ameaça. Aí o que aconteceu? Eu tinha um carro, encostei no estacionamento para receber as férias. Quando eu voltei, o carro sumiu, desapareceu. Fui na guarda e vai lá. Não quero nem saber, se vira. E quando eu larguei para lá, continuei batalhando. Não saí da CIPA. Mais na frente ele me chamou, olha, ou você desiste da CIPA, ou eu vou demitir a sua namorada, que trabalha na empresa. Eu falei, você pode demitir, mas eu vou continuar agora, entendeu? E continuei na empresa, entendeu? Continuei na CIPA, não pedi demissão. Demitiram? Aí o que aconteceu? Vamos chegar lá. E o carro? Aí o que aconteceu? Só que adianta. Eu vou adiantar. O carro foi achado? Não. O que aconteceu? No fim do ano, me chamaram lá e faltava um ano de estabilidade para encerrar a conversa. Olha, ou você assina a demissão sua, ou não desce daqui nunca mais. Aí eu fui forçado a assinar a demissão e perdi um ano de estabilidade, entendeu? Aí eu fui mandado embora, perdi estabilidade, tive que continuar a vida lá fora, entendeu? Então a minha história da empresa é essa. E os operários que estavam com a gente foram uns heróis que batalharam pelo plano de acidente zero. E foi feito o plano de acidente zero e foi cumprido por todos os cientistas da companhia. Embora ela premiasse a gente com demissões, que ela demitiu 90% da CIPA, mas nós estávamos lá e cumprimos o nosso papel. É isso aí. Obrigado. Eu queria chamar o Geraldo. Geraldo, vou procurar. Não, no máximo, venha logo. Jorge, Pierre, Companheira, boa tarde para todos, companheira. Veja bem, eu sou servidor público municipal e os metalúrgicos estão aqui e nós viemos por quê? O servidor público municipal de Volta Redonda, desde 1995, que a gente busca fazer essa junção metalúrgico e servidor. E 85, 86 eu conheci luta metalúrgica, Cereja, o Jorge, outros camaradas que não estão aqui hoje mais. Aí viemos numa militância bem crescente, com base num programa classista que vai de encontro aos anseios da classe operária como um todo. Fui fundador do Sindicato Servidor Público, posteriormente vim a ser eleito presidente em 92 com um programa que era dos municipários em luta. Esse programa ele foi, mas durou uns 2 meses só, porque o grupo me perseguiu, Parará, essa fusão metalúrgica e servidor era perigoso para Volta Redonda, como já foi colocado aqui pelos companheiros. Volta Redonda é uma cidade conhecida internacionalmente pela luta de classe ferrenha que teve lá em 88 e anteriormente também. E essa junção era perigoso para a burguesia da cidade e também para todo o país. Aí ganhamos a presidência do sindicato, ali criava-se um monte de picuinha e começou um processo de perseguição sobre a minha pessoa e sobre os camaradas que me acompanhavam na direção. Isso aí me calhou 12 processos, mas todos eles, com a luta que fizemos, nacional e internacional, todos eles foram retirados com pressão política.
Nenhum deles reivindicando nada via justiça. Em 1997, com base nisso aí, nós fundamos o Comitê de Luta Classista, que é o CLC. São 3 letrinhas só, mas as 3 letrinhas vêm incomodando não só a direita de Volta Redonda, a burguesia de Volta Redonda, mas também os pseudos esquerdistas que nós temos na cidade. Esse comitê vai fazer 21 anos agora. E 21 anos é um grupo novo. Nós conseguimos várias conquistas até o dia de hoje. E, para ser rápido, quando eu estava nos 3 meses que eu fiquei na presidência do sindicato, nós trouxemos a campanha, impulsionada na época pela luta metalúrgica, a campanha para salvar a vida do Múmia Abu Jamal, aquele negro norte-americano que estava no corredor da morte, lá na Pensilvânia. Trouxemos, e aquilo ali tivemos que fazer um senhor trabalho. Foi o primeiro sindicato no Brasil a abraçar uma luta em prol de uma questão racial. Isso aí estendeu no mundo todo e hoje Abu Jamal estava para ser executado, não foi executado. Posteriormente, nós tivemos uma companheira também de cor negra que foi demitida e nós conseguimos a reintegração dela por racismo, que foi provado isso aí. Conseguimos a reintegração da Regina Celi, hoje ela é uma companheira aposentada. Conseguiu aposentar, conseguimos a reintegração no setor terceirizado, hoje ela é aposentada. Tivemos também uma luta muito emblemática, muito forte, que eu vou falar para vocês. Foi uma das piores assembleias que eu dirigi em toda a minha vida no movimento sindical. Uma assembleia lotada de guarda municipal, onde ali convocamos a massa dos trabalhadores, e nós tínhamos no programa do CLC, que as Forças Armadas, em nenhum patamar, faz parte da classe operária. Haja visto o que aconteceu em 88, haja visto os massacres que as Forças Armadas, tanto Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia, Guarda Municipal, isso aí, são protetores realmente de fato do capitalismo. E nós tínhamos que expulsar esses guardas do sindicato, quer dizer, era só o sindicato o qual eu ainda estava presidindo. E a categoria massivamente expulsou os guardas do sindicato. Isso aí juntou todo mundo e disse, geral não pode ficar no sindicato, nos tirou do sindicato. Fundamos o CLC e tudo isso aí foi obtido, tá, a partir do CLC. Regina Célia foi uma conquista, reintegração de 3 mil servidores públicos que foram demitidos lá em Volta Redonda também foi uma conquista. Essa política classista com base realmente no programa que vai de encontro aos anseios. Então o CLC hoje faz 21 anos agora, em julho a gente faz 21 anos. E nós, se for levantar no país, tá, essas lutas emblemáticas que nós tivemos e vitoriosas, isso aí nos dá uma satisfação imensa que mostra que a gente realmente, o nosso programa é um programa correto. Como o Cerezo colocou aqui anteriormente, o que falta para a classe operária de fato é realmente o Partido Operário Revolucionário. Não adianta a gente ficar aí pensando que vai resolver o nosso problema enquanto classe via parlamento, via voto, via isso, via aquilo. A classe operária tem que tomar força, foi o exemplo dos metalúrgicos de Volta Redonda, onde colocou o exército para fora e realmente conseguiram os seus objetivos. E nós em Volta Redonda, com o programa do CLC, também conseguimos várias conquistas e com certeza vamos continuar nessa luta e com certeza essa junção metalúrgica e servidor e outras categorias que provavelmente vai vir, os estudantes estão integrando, está aqui Alex que é estudante, outros camaradas. Então a gente vai realmente levar de fato e levar a vitória da classe operária. Muito obrigado. Agora, outro metalúrgico, Jorge. Tá, boa tarde para todos. Jorge, meu nome é Jorge. Isso, fala um pouquinho alto. Sou aposentado, metalúrgico aposentado. E em Volta Redonda, nós do CLC, estamos numa luta, né, para readquirir o PCCS, né, para pagar o PCCS, para pagar a URP, né, que é a Unidade de Referência de Preços. E essa URP é de 88, junho de 1988. Quando, quer dizer, na época, a inflação disparava, né, e o governo dava um gatilho. Então, em junho de 88 não deu o gatilho, né?
E em 1989, o sindicato entrou com um processo coletivo para todos, do portão para dentro, chama substituto processual, né? E isso ficou quase 30 anos, né? Praticamente, né? 30 anos. E a gente não tinha noção de nada, ninguém não tinha informe sobre isso, nem nada. Porque o sindicato também já não acompanhava mais, que o sindicato, daquela época de 88, depois, né? Foi passando, privatizou com a força sindical, foi degenerando de uma tal maneira que todos os processos metalúrgicos largavam para lá. Mas o que aconteceu é que o processo sobreviveu, né? Mas ficou no obscuro, que ninguém também não sabia nada. A direção do sindicato escondia, assim como a CSN divulgava na cidade que esse processo já tinha sido pago. Antes eles arquivaram, eles engavetaram, né? Eles falaram que tinha pago. E com isso, os companheiros do CLC, né, com investigação, o Cerezo e outros, né, conseguiram saber que esse processo já tinha numeração, já tinha saído, né, e tudo, né? Então, o que aconteceu? Aí nós conseguimos arrancar uma prova, uma listagem, e trouxemos para a nossa sede da LTB CLC, e junto com organizados, junto com os operários, né, com uma indicação jurídica, nós começamos a se organizar, né, investigar bem e chamar os operários, né? Então hoje, com poucos meses, né, nós já temos só da CSN FEM já tem 8 mil, né, requerências, já está ali fazendo, né? E 1.500 da cidade próxima, que é a Barra Mansa, né? 1.500, né? E com isso é interessante que esses operários, todos eles participaram da greve, né? De 88, né? Porque o processo é de 88. Né? Então ali para nós é uma coisa muito importante. Além da gente lutar pelo direito nosso que tirou, e ali também está havendo um reencontro de metalúrgicos, né? Conversando, falando, aquilo tudo, né? E também uma solidariedade, um ajudando o outro. Porque muitas pessoas não estão sabendo, e nós, lá dentro, junto com os operários, nós estamos buscando outros que estão ali dentro do processo, mas não sabem. Muitos já faleceram, então pedimos que as viúvas venham e os filhos, né? Então estão fazendo essa intensa luta, né? Enquanto na cidade, muitos batiam contra, né? Ah, não existe, fazer aquele boato e tudo, né? Através de jornais, através de outras entidades sindicais também, tudo, né? Então, nós estamos nessa continuidade. E está sendo muito importante que sempre na sede tem aparecido até outras pessoas de outras categorias querendo ter informações, tá? Onde nós falamos, agora os seus sindicatos aqui, vamos investigar, né? Assim como fizemos em Barra Mansa, investigando, não pagou a outra. Né? Também foi a mesma situação também, né? Falaram que tinha pago, né? E não pagaram. Então essa nossa luta está intensa mesmo. Vamos dar continuidade até fazer o pagamento de todos. Tá, é isso aí. Agora, Cecília. A Cecília é professora e diretora do CEP e também participante da LQB, do Comitê de Luta Classista. Boa tarde. Ontem teve um conselho deliberativo no CEP, aqui no Rio de Janeiro, e que, né, toda a esquerda agora está discutindo essa ascensão do Bolsonaro. Todos estão preocupados, mas, né, como que a esquerda do Brasil, PSOL, PSTU, PT, todos acreditam que vencer Bolsonaro seria através do voto. Né? E o nosso jornal, porque a gente, todas as notícias, a gente ainda se pauta, que é o jornal que é o nosso organizador, a nossa resposta para essa ascensão militarista foi, né, vote nulo nas eleições e saia às ruas para mobilizar
por uma resposta classista dos trabalhadores contra a burguesia, ação operária contra a fraude eleitoral e o perigo militarista. Então, como o Cerezo falou aqui, da história de 88, que os metalúrgicos se organizaram e eles puxaram toda a cidade, tanto que a greve de 88, toda a cidade de Volta Redonda abraçou a CSN e que falou, a CSN é nossa. Mas você vê que houve a privatização, demissão em massa, e a gente aposta realmente que é a classe operária, que ela que é a dona da história, que é ela que consegue mudar, modificar todas as coisas. Nós estamos aqui num sindicato importante, que é o sindicato dos petroleiros, e a gente aposta que não vai ser, né, no sistema capitalista, votando de 2 em 2 anos, que nós vamos conseguir vencer. Mas a gente acredita nos sindicatos. Por isso, lá ontem no CEP, a gente colocou que é importante a luta internacional pela educação pública, porque agora o projeto da escola, a escola sem partido, a escola com mordaça, para tirar toda a inteligência dos alunos, para os alunos não pensarem, e é uma porta aberta para, né, perseguir sindicalistas, perseguir os sindicatos. Então é um momento importante da gente estar discutindo isso. Ontem a direção do sindicato discutindo, o CEP é composto majoritariamente pelo PSOL, pelo PSTU, pelo PT, e discutindo. Então a nossa proposta foi que tem que ter uma aliança internacional, né? A Kerry estava presente falando de fazer uma ajuda mútua dos sindicatos, porque a Kerry, que é de Oaxaca, Oaxaca é uma cidade que, né, um estado que os professores têm uma importância muito grande. Em 2006 houve uma luta lá que não teve governo, não teve prefeito, não teve polícia. A cidade toda foi. Então, essa seção 22, ela é muito combativa. Então, fazer essa aliança é uma resposta que a gente vai poder dar para que essa escola sem partido, ela realmente não vai, e que ela já está sendo implantada, né? Aqui já falou, assassinatos estão acontecendo. A Kerry foi uma que sofreu um preconceito aqui, né? Por ela ser, eles já estão querendo que os imigrantes vão embora. O Bolsonaro ainda nem assumiu. Então, quando a gente fala o perigo militarista, ele está em curso, mas a nossa saída vai ter que ser realmente a classe operária. Então, se falando, não, a gente tem que organizar a greve geral. Só que a gente não pode, o que a esquerda no Brasil está fazendo é canalizar para, né, fazer seus deputados, seus prefeitos, seus vereadores, e a gente aposta que não vai ser assim, né? É organizando a classe operária, os petroleiros que têm uma base forte, os motoristas, a greve dos caminhoneiros que teve aqui, que deveria ter aproveitado aquela greve, não foi aproveitada. Hoje eu quero, o Cerezo eu queria que ele falasse um pouco sobre o problema que vai ser essa questão do gás, que está na França. Você vê, no Haiti, teve uma rebelião importante lá, aumento de gás. Haiti é um dos países mais pobres, né, do mundo. Então, é um problema que vai além da questão da mordaça de você formar trabalhadores, né, os estudantes ser meros trabalhadores executores, sem pensar, porque eles estão tirando, né, história, filosofia, né, vão criar o ensino à distância. A gente sabe que o trabalhador que volta, né, os EJAs, volta a trabalhar, ele não tem tempo de estudar sozinho, né, vai cansado, e eles vão transformar o ensino à distância e só vão priorizar matemática e português. Então, para vencer isso, vai ter que ter uma luta. Eu falo que tem que ser os sindicatos da educação, tem que organizar essa luta. Então, essa é a proposta que a gente está levando para o CEP, porque o que vai acontecer, os parlamentares estão organizando a questão da escola sem partido. Mas não vai ser os parlamentares que vão conseguir. A gente vai ter que organizar com os estudantes, com os professores, funcionários, e principalmente trazer a classe operária de volta, porque esses 13 anos do PT controlou o movimento operário
e deu essa abertura, essa ascensão agora que a gente está militarista. Né? Então, essa importância neste sindicato, muito agradecer por ter tido essa abertura, a gente está discutindo isso, tem os jovens aqui, trabalhadores, servidores, e essa organização que vai fazer, uma organização classista para a gente conseguir. Então aqui é o nosso jornal, Vanguarda Operária, né? Ali a gente, trabalhadores do aço, ocuparam a CSN, porque na greve de 88 conquistou o turno de 6 horas. Infelizmente, os sindicatos, fazendo colaboração de classe, foi perdido o turno de 6 horas. E os trabalhadores votaram para continuar o turno de 6 horas. Mas o sindicato fez 1, 2, 3 eleições, colocou operários que já faziam turno de 8 horas para poder derrotar os trabalhadores. Então a gente está vendo que tem sindicatos, o sindicato dos metalúrgicos de Volta Redonda, que era uma potência, ele já está praticamente como assessor da CSN, né? E como o Piteira falou aqui, a gente está com essa proposta aqui, ó, Associação Classista dos Metalúrgicos do Sul Fluminense. E os operários que fez parte dessa greve estão todos querendo realmente que surja um sindicato classista. É essa essa bandeira, que os sindicatos voltem a não ser braço dos partidos, mas que ele faça o que realmente os sindicatos têm que fazer, que é organizar as lutas e toda a defesa dos trabalhadores. Então, nesse momento que a gente está com essa ascensão militarista, é realmente apoiar na classe operária da organização dos trabalhadores. Tá? Eu sou mexicana, eu sou professora em México. Nós, como Liga Quarta Internacionalista do Brasil, do México, Estados Unidos, Alemanha, Itália, estamos agora aqui, eu estou agora aqui para hacer o chamado a la luta internacional. La luta internacional é muito importante agora. Em Brasil, con el bonapartismo que encabeza Bolsonaro, el militarismo policíaco, se corre un peligro mucho mayor, sobre todo para los sectores muy oprimidos, negros, mujeres y gays, lesbianas. En ese sentido, como grupo internacionalista, como Liga Quarta Internacional do Brasil, hacemos el llamado a la movilización a los sectores de trabajadores. Aquí, en Brasil, se tiene la lucha de los valientes trabajadores metalúrgicos de Volta Redonda. Se tiene al CEPE, que es un sindicato de profesores muy combativo. Se tiene a los trabajadores petroleros, que es donde ahora estamos en este momento. Es muy importante seguir haciendo ese llamado a la movilización internacional. El capitalismo es internacional. La lucha de clases, la lucha operaria tiene que ser internacional. Ahora urge en este momento aglutinarnos a todos estos sectores operarios en una lucha verdaderamente clasista, bajo un programa revolucionario como el que encabezó Lenin, Marx y Trotsky durante la Revolución Rusa de 1917. Es muy importante que los trabajadores, que los jóvenes estudiantes en Brasil salgan a la movilización en la rúa en contra de este bonapartismo que está cobrando ya fuerza en Brasil, que es muy peligroso, porque la militarización ya existe en las favelas, pero ahora va a ser mucho mayor. Es por eso que estoy ficando ahora en Brasil para hacer ese llamado a la juventud, a los jóvenes, a los trabajadores, de hacer esa unificación internacional para poder llevar la lucha no solamente en Brasil ni en México. La lucha tiene que ser internacional. Nos insistimos ayer en la asamblea del CEPI de hacer ese lazo de la sección 22 con el CEPI para fortalecer la movilización y la movilización internacional
cuando estos partidos de la burguesía, como en México, ahora López Obrador, toquen a los trabajadores, nos tenemos que movilizar todos a nivel internacional. Ese es el programa y la política de nuestra organización. En nos jornal nos falamos justamente de eso. No tenemos miedo a los ataques que podemos sufrir. Sabemos bajo este gobierno bolsonarista. Lo que queremos ahora es fortalecer esta organización clasista y revolucionaria internacional. Muito obrigado y muchas gracias a los que nos están siguiendo desde México. Gracias. Na verdade, Bolsonaro traz as ideias mais absurdas e reacionárias da direita fascista, mas é um fascista entreguista. Então, na verdade, ele se difere de Hitler, Mussolini, de Salazar, Plínio Salgado e outros nazifascistas, porque é um fascista corrupto e entreguista, né? Ainda, se há alguma coisa que podia ser pior do que esse período tenebroso da história dos povos, é esse novo marco do fascismo corrupto e entreguista, subordinado diretamente aos interesses do capital internacional e particularmente dos Estados Unidos. E ele elegeu os sem terra, os sem teto, os quilombolas e os índios como aqueles que usurpam a propriedade privada e como os inimigos, né, do sistema, como terroristas e também aqueles manifestantes que venham para as ruas. Ele promete uma dura repressão. Então nós temos que, como conclamou a companheira de Oaxaca, nos irmanarmos para defender as ocupações, para defender os trabalhadores, para nos irmanarmos na construção de uma grande greve geral. De outra feita, a esquerda tradicional não jogou peso numa manifestação importante dos trabalhadores, no nosso modo de ver da FIST, que foi a greve dos caminhoneiros. Embora ela tenha começado, ou embora os setores dessa greve fossem patronais, mas o fato é que ela se estendeu aos trabalhadores e era um campo de disputa, aonde nós teremos que estar para jogar este anseio de revolta daqueles que pediram intervenção militar. Nós nos contrapomos, queremos a intervenção popular. Contra a intervenção militar, a intervenção popular. Então, uma grande greve geral é o primeiro passo dessa intervenção popular. E eu creio que eles não vão conseguir implementar tudo o que querem, mesmo tendo as baionetas do seu lado. É um pouco diferente do processo da Argentina e do processo da França, porque na Argentina e na França eles não detêm totalmente o controle das Forças Armadas, né? Que tem um outro viés mais nacionalista, não são tão boçais como esses aqui, né? Na verdade, também Bolsonaro se diferencia dos fascistas tradicionais porque é um cara totalmente despreparado, ao passo que aqueles outros fascistas eram pessoas preparadas, eram intelectuais, Plínio Salgado intelectual. Então, na verdade, o Bolsonaro inaugura o burrismo, que é uma mistura de boçalidade com fascismo, entreguismo e subserviência ao capital internacional. Então, é o extrato, é a escumalha, é o nitrato, é a abjeção total, é a barbárie que se aproxima. Então, nós, da FISC, junto com os indígenas da aldeia Maracanã, que é outra luta fundamental, em pleno centro do Rio de Janeiro praticamente, manter acesa aquele território indígena, aqui no centro da cidade, desafiando o governo Bolsonaro e desafiando o governo do Estado, que nada tem a ver com aquela questão ali, uma vez que se trata de um próprio federal, mas o governador quer meter o bedelho dele aonde ele não tem, inclusive, competência para
meter o bedelho, porque aquele é uma área federal. Então, conclamamos a todos e, para finalizar, convocamos a todos para estarem aqui mesmo, Cerezo, CLC, aqui mesmo, nesse sindicato, no dia 12 e 13 de janeiro, para a realização do nosso 13º Congresso da Frente Internacionalista do Sem Teto, 12 e 13 de janeiro. 12 será a abertura, né? Abertura com as entidades, né? Com o CLC e com todas as entidades de trabalhadores. Nós não chamamos nenhum partido político, porque entendemos que somos contra os partidos legalizados, somos a favor de um partido clandestino. Como ele não existe, então, os partidos legalizados a gente não chama. Agora, qualquer movimento sindical e popular a gente chama. Vamos convidar a CUT, vamos convidar as centrais sindicais peleiras, vamos convidar a todos os trabalhadores para aqui fazer um amplo debate no dia 12, na abertura com as entidades. Depois, cada um traz algo de comer ou de beber. A gente vai fazer uma confraternização, vai ser a nossa confraternização que sempre realizamos no Congresso, e no domingo, quer dizer, no dia 12 começa às 18 horas, 17, 18 horas, até o final, depois com as entidades, e no domingo o dia todo são as nossas deliberações, são as nossas discussões, são a nossa realidade, a conjuntura brasileira, para tirar o nosso princípio, que até então apoiar a não participação eleitoral, quer dizer, não votar, votar nulo ou votar branco. Isso é uma posição conjuntural, não é uma posição definitiva. Poderá mudar amanhã ou depois, e poderá mudar inclusive a partir dessa ideia do Congresso, que sempre foi a nossa posição, mas entendendo que seria uma coisa conjuntural, porque, por exemplo, se estivéssemos na Venezuela, votaríamos no Maduro, em Cuba, em um Estado socialista, a ideia seria de eleição, é uma ideia completamente diferente dessa. Então, uma grande saudação aos companheiros, estaremos aqui no dia 12 e 13, esperamos contar com o CLC e com os demais aqui presentes, é aberto para todos, e vamos preparar uma grande greve geral para dar resposta ao bonapartismo burrista, tem que botar isso, burrista, fascista, entreguista e corrupto de Bolsonaro e sua família mafiosa. Bom, Roberto, nós estamos partindo para o encerramento. Nós tentamos demonstrar aqui, com modéstia, nós sabemos de nossas limitações, mas nós trouxemos assim um sopro de otimismo, porque eu acho que ficou bem esclarecido para as pessoas que se 6.000 metalúrgicos derrotaram a intenção do Exército, que foi paralisar aquelas mobilizações, que foi impedir que o turno de 6 horas, a partir dali, disseminasse por todo o país e criasse grandes obstáculos às causas sociais que a Constituinte estava votando, se nós 6.000 metalúrgicos conseguimos dar um esbarro neles, vocês imaginam o que é a junção desses metalúrgicos com a potência como é aqui os sindicatos petroleiros. Os sindicatos petroleiros, por exemplo, o companheiro está ali, ele representa uma enorme potência. Nós estamos, Luiz, extremamente gratos de você ter abrido a porta para nós. Nós queremos utilizá-lo mais vezes, já queremos marcar aqui, inclusive, se for possível, já deixar um pedido de que nós façamos uma outra palestra com o título Por que a greve de 88 foi derrotada, para mostrar que nós não vivemos só de plumas e paetês. Queremos explicar o outro lado que as pessoas não veem, foi a ausência das organizações que propagassem aquela luta. Então, se for possível, nós já queremos ficar marcado, mas nós queremos desde já, e começou na aldeia Maracanã, selar uma aliança com os petroleiros e com o CEP, porque os petroleiros, sozinhos, eles são capazes de parar o país. A importância que o petróleo adquiriu hoje no mundo, e não é à toa que eles estão atrás do pré-sal, né, André? Não é à toa que eles querem derrubar a Venezuela, não é à toa que derrubaram a Líbia, o Iraque, e massacram o mundo por causa do ouro negro,
Então, esse sindicato se tornou uma potência perigoso demais. Se ele fechar a torneira do Ouro Negro, para o país. Mas se ele parar o país e acontecer como aconteceu com nós em Volta Redonda, ficar sozinho, não muda nada. Ou se isso for aproveitado só para eleger um senador petroleiro, não muda nada. O que é preciso é a luta dos petroleiros, com os metalúrgicos, com o professorado, com o campo, e nós somos capazes de fazer isso. Nunca na história do país, companheiros e companheiras, houve tanta greve como nos últimos 30 anos. Se a gente for no quase extinto já, ou talvez já extinto Ministério do Trabalho, nós vamos ver um gráfico lá que vai colocar os anos 80 e 90 como uma greve com todas as categorias. Todo mundo paralisou nesse país, mas as greves não foram aproveitadas para virar a mesa, foram aproveitadas para conciliar. Então, também não adianta a gente exaltar o heroísmo da CSN, do ARRAC, do petroleiro, se a classe trabalhadora não tomar partido. Não adianta exaltar, por exemplo, a greve dos garis, que arrancou a maior, o Cláudio está aqui, a maior conquista nos últimos 10 anos, que foi 37% de aumento, se for uma greve isolada igual ficou. Para nós também vale o ditado que andorinha só não faz verão. Mas liderado por uma potência que é essa aqui, eu falei para ele, todas as vezes que tiver um curso, uma atividade aqui, nós vamos estar presentes para a gente dar a nossa modesta contribuição para fazer isso crescer e ficar muito forte. Nós estaremos sim no Congresso da FIST, que eu acho que uma palavra esclarecedora, ela esclarece que há luta, e a luta pode vencer, e eu sempre escrevo às vezes no Facebook, se a ditadura fosse tão poderosa, ela não tinha caído, porque só de agentes do SNI ela tinha 500 mil espionando a nossa vida, e eles caíram, eles foram esfriados nesses últimos anos, que a gente deu mole usando o ditado popular. Por quê? O que derrotou na CSN não foi as nossas armas, nós éramos 6 mil desarmados, eles estavam com canhões e fuzis, mas ganhou a consciência dos trabalhadores e teriam que fazer um massacre tão sangrento que eles também pensam. São burros sim, né? Mas são burros que pensam. Eles também têm medo, eles também vão ver a nossa disposição. Então, nós estamos tentando no CEP ontem, aqui hoje, nós temos que organizar uma greve geral imediatamente antes que eles façam qualquer besteira e achem que são de mal herói. Nós já temos que iniciar, já para o ano, né, uma junção disso. Eu acho que, como diz os chineses, toda grande caminhada começa no primeiro passo. Se a gente começa a dizer greve geral, tem que acabar com isso, daqui uns dias se espalha como rastilho de pólvora e as coisas acontecem tão de repente, né? Por exemplo, ninguém estava escrito que em Paris fosse fazer aquele levante assim de repente, e sem partido, misturando direita com esquerda, anarquista com fascista, mas estão lá, porque não tem uma organização. Então, aqui em 2013, e pode ter, para finalizar o que a Cecília falou, eu acho que a grande luta que vai ter nesse país, companheiro petroleiro, vai ser a luta pelo rebaixamento da energia, inclusive do gás. Porque o povo entende aquilo do gás de cozinha, né? E está dolarizado, está ganhando um preço exorbitante que está refletindo na gasolina, que puxa toda a máquina. Então, até por imitação, como aconteceu em outros países, e um dos fatores lá em Paris agora, essa greve do rebaixamento do custo de energia que reflete no transporte, ela vai chegar muito rápido aqui no Brasil. Porque está dolarizado o preço do petróleo, e eles não podem recuar, porque eles estão em crise mundial, capitalismo, etc. Então, que fica aqui o nosso convite, nós já estamos fazendo esse pedido, vamos na FIST forçar esse pedido de greve geral. Outras companheiras colocaram lá uma aliança CNTE, seção 22, com o CEP, não sei se foi aceito. O que aconteceu? Foi aceito? Só o Dias que pediu para explicar mais, aí vai ser na reunião de direção. Então nós vamos continuar. Então, muito obrigado, os companheiros e companheiras que veio aqui, muito grato aos petroleiros, tá ok? Já fica o pedido, e eu acho que se a gente continuar assim, a gente vai conseguir mobilizar, e o Bolsonaro vai se revelar, como se diz,
que tem pé de barro, conforme se diz muito nisso. Muito obrigado. Em nome dos sindicatos petroleiros do Rio de Janeiro, agradecemos a presença de todos, agradecemos ao palestrante, demais palestrantes que falaram aqui, e faço minhas palavras dos dois companheiros, do André da Fiche e do companheiro Cerezo. É hora de unidade, é hora de luta, é hora de não ver classe como diferença, e sim como semelhança. Procurar ter unidade para construir e lutar. Mas não basta só somente esperar isso da comunidade que não tem conhecimento. Nós precisamos levar esse conhecimento a essa comunidade. A intenção dos cursos que nós estamos promovendo é essa: levar conhecimento, quer que seja pelo web, quer que seja presencial, a quem possa influenciar Padre Miguel, Mangueira, São Gonçalo, a periferia do Rio de Janeiro. Não espere que o asfalto somente cresça sozinho. Todos têm que se cruzar. O morro tem que vir abaixo, vir as ruas. A sociedade também vive no meio do asfalto, se juntar a eles e todos os trabalhadores em irmandade lutarem pelo nosso país, pela nossa soberania nacional, pelos nossos direitos. Nós vamos continuar insistindo com esses treinamentos aqui no sindicato até o final do nosso mandato. Tá? E essa é a promessa. Vamos cumprir. E que a gente lute muito, porque está difícil convencer a gente, as pessoas a lutarem. Muito obrigado, bom domingo a todos, bom final de semana. Obrigado a todos.